Fala pessoal, professor Celso Fonte na área. Na aula de hoje nós continuaremos a utilizar o Framework Transformers, para utilizar modelos de inteligência artificial. Dessa vez nós utilizaremos para poder fazer prompt em cima de imagens. Então a ideia aqui vai ser pegar, por exemplo, um cupom fiscal e fazer prompt para poder ele responder em cima de informações que estão nessa imagem, né? Uma imagem que contém bastante texto, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de imagem, não tem problema. Vamos lá para o código. Então é o seguinte, vamos começar aqui importando do pacote Transformers a classe AutoModel for Image Text to Text, o Bits and Bytes Config, que a gente vai usar para quantizar, e o Pipeline, tá? Vamos importar também o torch, do PyTorch, parecido com o que a gente já fez em outros vídeos, né? E aí, o modelo que nós iremos utilizar, o que está na capa do vídeo, é o Llama 3.2. Nesse caso aqui eu vou usar o de 11 bilhões de parâmetros. Se for muito grande para o seu hardware, você pode pegar o de 3 bilhões ou até o de 1 bilhão de parâmetros. Não tem problema nenhum, tá? Eu estou pegando o repositório do Unsloth, porque se você pegar do Meta, você vai precisar passar o token. E aí você pegando dessa cópia que fica nesse outro repositório, você não vai ter essa burocracia, tá? Então, com as importações feitas, o nome do modelo setado aqui numa variável, nós vamos fazer o seguinte, vamos instanciar a nossa configuração de quantização, tá? Parecido com o que a gente fez em outros vídeos. Vamos usar aqui o pacote Bits and Bytes, e aqui eu estou colocando para carregar em 4 bits, tá? Dependendo do desempenho, você pode colocar para carregar em 8, fique à vontade. Bem, e aí, com essa string e com a instância da configuração de quantização, nós vamos instanciar o modelo, tá? Então a gente vai usar a classe AutoModel for Image Text to Text. Vamos passar aqui o nome do nosso modelo, a nossa instância de configuração de quantização. Vamos informar que vamos usar o tipo de PyTorch, tá? Para o tamanho lá do float lá nas redes neurais de 16 bits, tá? Então está aqui torch bfloat 16. E aqui é o importante, o device map, você pode até colocar o alto, tá? String alto. E aí ele sozinho vai ver se vai caber na tua placa de vídeo, se não couber ele vai fazer offload na RAM. Mas lembre-se que aí vai fazer o processo ficar muito mais demorado, tá? Ou você pode colocar CPU direto, para já ir direto para usar processador com a memória RAM normal. Ou você forçar igual eu forcei aqui, ó, CUDA 2.0, para ele forçadamente ir para a placa de vídeo. E você vê se vai caber. Se não couber, você vai ter que colocar o alto, CPU, tentar fazer diferentes combinações, beleza? Bem, com o modelo instanciado, a gente vai criar um pipeline. Lembra que a gente usou pipeline tanto lá no de texto para texto, no de texto para imagem? Agora a gente vai usar nesse que é imagem, texto para texto, tá? Então a tarefa aqui é image, text to text, separado por hífen. Vamos passar aqui a instância do modelo. E o processor, tá? Que é um cara que o próprio pipeline pode criar para a gente, ele vai ser do próprio... Lembra por quê? Porque quando a gente fazia lá prompt de texto para texto, a gente usava o tokenizer. Aqui não. Aqui nesse tipo de pipeline a gente passa o processor, tá? E aqui vai ser o mesmo nome do modelo, tá? Unsloth e tal, se fosse meta não tem problema, tá? Então vai ser o mesmo nome do modelo. E aí com o pipeline criado, vamos só criar uma variávelzinha aqui para a gente chamar a imagem, no caso vai ser essa imagem aqui, tá? Esse meu cupom, você vê que ele está até amassado e tal, mas mesmo assim o modelo vai se virar e vai conseguir pegar as informações direitinho, tá? E aí vamos montar aquele nosso array de dicionário de message, seguindo aquele mesmo padrão que a gente usou lá no primeiro vídeo com transformers e tal. Então a gente diz o papel, no caso aqui vai ser o usuário perguntando, Poderia até ter o role system aqui, mas não tem problema, tá?
E aí o content vai ser o quê? Aqui que fica um pouco diferente. No content eu vou passar 2 dicionários, tá? O primeiro, eu vou estar informando a imagem, tá vendo? Ó, type image, o nome da imagem. Aqui eu estou passando a imagem local, mas poderia ser HTTP, uma imagem na web, não tem problema. E aqui eu passo type, text e o prompt em si, tá? Então eu faço essa combinação desses 2 dicionários, um com a imagem e outro com o prompt. E você tem que passar o tipo, tá? Então você vê que tem essa diferença em relação àquele simples content que já vinha o prompt lá do primeiro vídeo com transform, né? Então aqui eu passo, ó, me dê a lista de cada item e seus respectivos valores desse cupom fiscal. Beleza? E aí eu vou passar esse meu message para o pipeline, bem parecido com o que primeiro lá. Max New Token, também igual ao outro. Aqui eu coloquei 256 por causa do tamanho da resposta, mas aí você, dependendo do que você quer, você pode diminuir ou aumentar. E o ideal nesse tipo de tarefa é você colocar esse parâmetro aqui, tá? False. Return full text false, tá? E aí, com a execução do pipeline, a gente vai pegar, né, a resposta que vem do assistant, né, que fica no -1, e o texto gerado. E vamos dar o print, beleza? Então a gente salva aqui e a gente executa, tá? E quando executar, vocês vão perceber que a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai carregar aqui o modelo, tá? Que quando você baixa, ele baixa em 5 partes, é um modelo bem grande, é uns 16 GB, alguma coisa assim, tá? E é claro, né, quantizado, e ele vai ocupar muito menos espaço de memória, seja memória de vídeo, que é o ideal, ou memória principal, tá? Ele dá aqui um warningzinho, mas você pode ignorar, tá? Alguma coisa de compatibilidade aqui com o Transformer. E ele vai trazer aqui a resposta para a gente, de acordo com a imagem que eu passei, e o prompt também, tá? Então tá aqui, ó. O cupom fiscal de compra apresentado contém os seguintes itens e valores. Açúcar, R$ 7,99. Então a gente pode deixar aqui até para bater, ó. Açúcar, R$ 7,99. Esponja, Vichy, unidade, R$ 1,99. Pão de frutas, R$ 18,99, valor total. Beleza? Ele até traz algumas outras informações aqui, chave de acesso, parará pão duro, quanto foi de imposto. Mas isso aqui é para mostrar o poder desse tipo de tarefa, tá, com IA, que a gente chama ela de, esse tipo de tarefa é chamada de quê? De visão computacional, né? Não é à toa que o nome do modelo é Vision Struct. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.